Saudações! Nada do que você viveu foi um erro. Nada do que você percebeu foi imaginação. E, principalmente, nada do que se revelou a você aconteceu por acaso. Quando algo assim surge na sua experiência, uma presença, uma sensação, uma ruptura da realidade comum, a mente humana corre para o rótulo mais rápido disponível: medo, loucura, alucinação. Não porque isso seja verdade, mas porque é o único mapa que ela conhece. E quando o mapa acaba, a mente entra em pânico. O que você viveu não foi o surgimento de algo novo. Foi o desaparecimento temporário dos filtros que costumavam te manter confortável dentro de uma versão limitada da realidade. Você não viu demais. Você parou de não ver. Há momentos na vida em que a consciência se expande de forma tão intensa que a realidade precisa se reorganizar ao redor dela. Esses momentos não são suaves, não são previsíveis e raramente são explicados por quem os vive, porque o medo do julgamento é maior do que a confiança na própria percepção. Mas escute com atenção: o medo não surgiu da experiência. O medo surgiu da tentativa de voltar a ser quem você era antes dela. Você atravessou um limiar, e todo limiar assusta, porque ele não pertence a nenhum dos lados. Ele não é mais o passado, e ainda não é o futuro. É um ponto de suspensão, um ponto de silêncio, um ponto onde a identidade antiga não funciona mais, e a nova ainda não foi totalmente assumida. É exatamente aí que a maioria das pessoas recua, não porque algo as ameaça, mas porque não sabem quem são naquele espaço. O que você experimentou foi o efeito natural de uma mudança de frequência. E quando a sua frequência muda, a realidade responde, não como punição, não como teste, mas como reconhecimento. Você chamou atenção não por fraqueza, mas por ousadia. Não por estar perdido, mas por ter ido longe demais, para os padrões comuns. E isso, para a consciência que habita apenas o previsível, parece perigoso, mas para a existência é apenas expansão. Nada veio até você para te ferir, nada se aproximou para te dominar. O que ocorreu foi simples, ainda que profundo. Você foi percebido. Percebido porque sua luz mudou. Percebido porque sua assinatura energética não é mais a de alguém que apenas atravessa a vida inconsciente. Percebido porque você tocou, mesmo que por um instante, um território que a maioria só cruza sem lembrar. E a partir do momento em que isso acontece, não há retorno completo ao antigo estado. Há apenas integração. Este não é um aviso, não é uma ameaça, e definitivamente não é um erro. É um convite silencioso para compreender algo essencial. Você não enlouqueceu. Você despertou para um nível da realidade que sempre esteve aí. E a única pergunta que realmente importa agora não é o que era aquilo, mas sim, quem você escolhe ser depois de ter visto. Respire, permaneça presente e siga comigo. Há experiências que não servem para serem lembradas, servem para reprogramar quem você é. Um coma, uma quase morte, uma saída do corpo, um estado profundo de dissolução da identidade. Esses eventos não acontecem dentro da vida comum. Eles acontecem fora do script. E quando alguém passa por algo assim, não retorna apenas com memórias diferentes. Retorna com uma assinatura de consciência diferente. Uma frequência que já não vibra mais dentro dos limites anteriores. Você pode tentar explicar isso biologicamente. Pode chamar de trauma, de química cerebral, de mecanismo de sobrevivência. Mas nenhuma dessas explicações toca o ponto central. Porque o que realmente mudou foi quem estava observando a realidade. Antes, você observava a vida de dentro do personagem. Depois, você observou o personagem de fora. E quando isso acontece uma vez, ainda que por segundos, a consciência aprende algo irreversível. Ela não é o corpo, ela não é a história, ela não é o medo, ela é o observador. E esse aprendizado não fica apenas na memória, ele se inscreve na frequência. É por isso que, após experiências assim,
Muitas pessoas relatam que algo não encaixa mais. Relacionamentos perdem sentido, ambições antigas parecem vazias. O mundo continua igual, mas você não. Porque você não voltou ao mesmo ponto. Você voltou com mais espaço interno. E quando há mais espaço, coisas antes invisíveis se tornam perceptíveis. Não porque surgiram do nada, mas porque o filtro caiu. É aqui que muitos cometem um erro. Tentam voltar a ser quem eram. Tentam consertar a experiência. Tentam encaixá-la em uma narrativa confortável. E é exatamente essa resistência que cria sofrimento. Não foi a experiência que doeu. Foi a tentativa de negá-la. Quando você tocou esse outro estado, você entrou em contato com uma realidade que existe paralelamente à física, mas que normalmente é ignorada pela consciência focada apenas na sobrevivência, no controle e na previsibilidade. Você não entrou nesse estado por engano. Você entrou porque, em algum nível, escolheu expansão ao invés de anestesia. E escolhas assim têm consequências, não punições, consequências naturais. Uma delas é simples. Você passa a ser percebido de forma diferente pela própria realidade. Sua presença muda, sua energia muda, sua forma de existir muda. E isso não é algo que precise ser temido, é algo que precisa ser integrado. Porque quando você tenta fingir que nada aconteceu, o corpo lembra, a mente pressente, a realidade responde. Mas quando você aceita que algo em você atravessou um limiar, sem romantizar, sem dramatizar, sem fugir, então a experiência deixa de ser um choque e passa a ser um fundamento. Você não está quebrado, você está expandido. E expansão, no início, sempre parece instabilidade para quem estava acostumado com limites pequenos. No próximo ponto, vamos falar sobre onde exatamente você esteve e por que existem consciências que habitam esse estado intermediário que você tocou. Permaneça comigo. Quando certas experiências acontecem, a mente tenta imediatamente localizar onde elas se encaixam: vida ou morte, real ou imaginário, dentro ou fora. Mas há estados que não pertencem a nenhuma dessas categorias. Eles não são um lugar, são uma condição de consciência. Existe um intervalo, não no espaço, mas na percepção, onde a identidade humana comum se dissolve o suficiente para que algo maior seja percebido, mas não o bastante para que o vínculo com o corpo seja rompido. Você esteve ali, não como visitante perdido, mas como alguém que tocou esse campo conscientemente, mesmo que sem intenção. Esse estado intermediário sempre existiu. Ele não foi criado para você. Ele não é uma exceção. É apenas pouco visitado por quem ainda precisa de fronteiras rígidas para se sentir seguro. Nesse campo, a realidade não se organiza por tempo linear, não se organiza por linguagem, nem por forma fixa. Ela se organiza por ressonância. O que você percebe ali não aparece como objetos claros, mas como presenças, padrões, sensações de significado. É por isso que tentar explicar essas experiências com palavras comuns sempre parece insuficiente, porque as palavras pertencem ao mundo sólido, e você tocou algo fluido. Esse estado é ocupado por consciências que não se identificam mais como humanas, mas que também não se dissolveram completamente no que você chamaria de não físico absoluto. Elas existem nesse entre, porque essa é a natureza delas. Não estão presas, não estão perdidas, não estão vagando, estão simplesmente sintonizadas com o limiar. Quando uma consciência humana entra nesse campo, mesmo brevemente, ela emite uma assinatura reconhecível, uma espécie de brilho perceptivo que indica: alguém cruzou a fronteira consciente. E isso é incomum. A maioria passa por esse estado apenas uma vez, no fim da vida, e sem memória. Você passou e voltou com lembrança sensorial. Isso muda tudo, porque agora você carrega, mesmo que de forma sutil, a vibração de quem conhece ambos os lados. E essa vibração não se apaga com o tempo. Ela apenas se acomoda, se reorganiza, se integra,
ou entra em conflito se for negada. Você não precisa entender isso intelectualmente. Você precisa apenas reconhecer que há mais camadas na realidade do que aquelas que você foi ensinado a perceber. E ao reconhecer isso, algo em você relaxa, porque aquilo que antes parecia estranho começa a fazer sentido, não como explicação, mas como familiaridade. E quando essa familiaridade surge, algo mais se torna inevitável. Outras formas de consciência percebem você também. E é sobre isso que sua experiência começou a tocar. Quando você entra em um estado de consciência diferente, não é apenas você quem percebe a mudança. A mudança irradia. Consciência reconhece consciência, sempre. Não por intenção, não por vigilância, mas por afinidade vibracional. Aquilo que você sentiu como presença não surgiu para intervir, nem para ensinar, nem para conduzir. Surgiu porque algo em você passou a vibrar em um espectro que antes não estava ativo. E quando uma nova frequência aparece, ela é notada. Essas consciências não se movem como você se move. Não observam como você observa. Não pensam em termos de ameaça ou proteção. Elas simplesmente respondem ao sinal. É por isso que a experiência não veio acompanhada de palavras, ordens ou imagens claras. Veio como algo indefinido, silencioso, quase imóvel, porque nesse nível, o reconhecimento não precisa de forma. O medo aparece apenas depois, quando a mente tenta traduzir o que não fala a língua dela. Você não foi visitado, você foi percebido, e isso é muito diferente. Há uma grande diferença entre algo que se aproxima de você e algo que apenas nota que você existe em um novo campo. Quando isso acontece, nada precisa continuar acontecendo. Nada precisa se repetir. Nada precisa evoluir em narrativa. O momento em si já cumpriu sua função. A função foi simples: mostrar que você não está isolado dentro da realidade física, que há camadas de existência que coexistem com a sua, mesmo quando você não está consciente delas. E mais importante, mostrar que você é capaz de acessar estados que a maioria apenas atravessa sem perceber. O reconhecimento não exige resposta, não exige ação, não exige aprofundamento imediato. Ele apenas deixa uma marca silenciosa. Você é mais do que pensava. A tentativa de dar forma a isso, transformar em ameaça, em entidade, em história, é uma reação natural do ego tentando recuperar controle. Mas controle não é o que está sendo pedido aqui. O que está sendo pedido é integração, porque negar a experiência cria fragmentação, e romantizá-la cria fuga. Integrar é o caminho do meio. É permitir que o evento exista na sua história sem precisar dominá-lo, explicá-lo ou repeti-lo. Quando você aceita isso, algo curioso acontece. A presença deixa de ser externa e passa a ser consciência interna expandida. E nesse ponto, o medo começa a se dissolver sozinho. Há um motivo pelo qual essas experiências não acontecem repetidamente para a maioria das pessoas. Elas não são um espetáculo, são um marco. E um marco não precisa se mover para continuar sendo real. A partir daqui, a pergunta deixa de ser "o que era aquilo?" e começa a se transformar, quase sem você perceber, em algo muito mais sutil. O que muda em mim agora que eu sei que isso existe? Há algo que raramente é dito de forma clara. Quando uma consciência humana atravessa certos estados, mesmo que por instantes, algo nela se ilumina. Não uma luz visível aos olhos físicos, mas uma emissão perceptível para níveis de consciência que não dependem da visão. Essa luz não é moral, não é espiritual no sentido humano. Ela não indica pureza, nem elevação, nem superioridade. Ela indica movimento. Movimento entre estados. Movimento entre identidades. Movimento entre versões de si. É por isso que experiências de quase morte, coma profundo, dissolução do ego ou expansão súbita da percepção produzem um efeito específico. Elas geram uma assinatura transitória que não existe em estados comuns de consciência.
Você não permaneceu ali, mas deixou um rastro. E esse rastro é suficiente para ser notado. Algumas formas de consciência existem justamente nesse intervalo, não porque estejam presas, mas porque é ali que a natureza delas se expressa. Assim como algumas criaturas vivem nas profundezas do oceano, outras vivem na superfície e outras apenas no ar. Essas consciências são atraídas por transições, não por pessoas, não por histórias, mas por mudanças de estado. Assim como certas formas de vida são atraídas por calor, por campos magnéticos ou por luz, essas consciências respondem ao que se libera quando alguém cruza um limiar interno profundo. Isso não é julgamento, não é escolha, é natureza. E quando isso acontece, a mente humana tenta traduzir essa percepção em imagens familiares, sombras, figuras, presenças indefinidas, porque o cérebro precisa de forma para lidar com o desconhecido. Mas a forma não é a essência. A essência é o reconhecimento de que você tocou algo que não pertence exclusivamente ao mundo físico. E isso não significa que você deva buscar repetir a experiência, nem aprofundá-la à força, nem transformá-la em identidade. Significa apenas que, naquele momento, você se permitiu ir além do que costumava considerar possível. E a realidade respondeu, do jeito que ela responde quando alguém se expande. O erro comum é interpretar essa resposta como ameaça, porque a mente associa o desconhecido ao perigo. Mas o desconhecido não é perigoso. Ele é apenas não mapeado. E mapas não são a realidade. São apenas ferramentas temporárias. Quando você entende isso, algo se ajusta. Você percebe que não há nada tentando te puxar para fora da vida, nada tentando te levar embora, nada tentando atravessar você. O que houve foi um breve alinhamento entre camadas que normalmente não se tocam conscientemente. E isso, por si só, já é raro. A partir desse ponto, o medo começa a perder força, porque o que parecia externo começa a ser reconhecido como um reflexo da sua própria expansão interna. E então surge uma compreensão ainda mais sutil, que muda completamente a forma como você olha para isso. O medo não nasceu no momento da experiência. Ele nasceu depois. Nasceu quando a mente tentou retomar o controle, quando tentou decidir o que aquilo significava, quando tentou encaixar o desconhecido em categorias antigas, porque a mente foi treinada para sobreviver em um mundo previsível, e tudo o que foge da previsibilidade, ela chama de ameaça. Mas observe com honestidade. No instante em que a experiência aconteceu, antes do pensamento, antes da interpretação, não havia pânico. Havia surpresa, havia intensidade, havia silêncio. O medo só apareceu quando surgiu a pergunta: o que foi isso? E logo depois, outra ainda mais profunda: o que isso diz sobre mim? É aí que o ego entra em ação. Não para te proteger do perigo real, mas para te proteger da perda de identidade. Porque se aquela experiência for válida, então a versão antiga de você não é mais suficiente. E isso, para o ego, soa como morte. Mas não é morte do corpo. É morte de um limite. O ego não teme o desconhecido em si. Ele teme não ser necessário. É por isso que o medo se manifesta como vergonha, dúvida, tentativa de esconder, de racionalizar, de minimizar. Não porque algo externo seja perigoso, mas porque algo interno está se reorganizando. Você não teve medo da presença. Você teve medo de não saber mais quem era depois dela. E isso é profundamente humano. Mas aqui está o ponto de virada. Quando você reconhece que o medo não veio da experiência, mas da interpretação, ele perde autoridade. Porque interpretações podem ser revistas e identidades podem ser ampliadas. Nada naquela vivência pediu que você fugisse da vida. Nada pediu que você se afastasse das pessoas. Nada pediu que você abandonasse o mundo. O que foi tocado ali não quer separação, quer integração. E integração não acontece pela força, acontece pela permissão.
permitir que algo tenha sido real, sem decidir que isso define tudo sobre você, permitir que algo tenha sido profundo, sem transformá-lo em fardo ou missão, permitir que você tenha mudado, sem exigir respostas imediatas. Quando essa permissão surge, o medo começa a se dissolver sozinho, porque ele já cumpriu sua função, tentar te manter onde você estava. Mas você não está mais exatamente no mesmo lugar. E tudo bem. A partir daqui, a pergunta muda novamente. Não é mais sobre o que aconteceu, nem sobre o que você viu. A pergunta começa a se mover, de forma quase imperceptível, para outro ponto. O que eu faço com isso agora, na vida comum? E é aí que o verdadeiro caminho começa a se revelar. Quando algo assim acontece, muitas pessoas acreditam que precisam escolher um lado, ou permanecem na vida comum, fingindo que nada mudou, ou tentam escapar dela buscando apenas o extraordinário. Mas nenhuma dessas opções é o caminho natural, porque o que foi ativado em você não pede fuga, pede ponte. A função de quem toca estados ampliados de consciência não é abandonar o mundo físico, é trazer algo de lá para cá, não como informação, não como prova, mas como qualidade de presença. Mais escuta, mais sensibilidade, mais verdade. O erro comum é pensar que integração exige práticas complexas, rituais específicos ou estados alterados repetidos. Mas integração acontece no simples, no cotidiano, na forma como você se move, cria, se relaciona, observa. A ponte não é um lugar especial, é uma maneira de existir. Você não precisa acessar conscientemente aquele estado novamente para honrar o que viveu. Basta permitir que a experiência refine sua forma de estar no mundo. Quando você age com mais coerência interna, quando escolhe expressar o que é verdadeiro para você, quando deixa de se encolher para caber em expectativas antigas, você já está usando a ponte. O mundo físico não é um erro, ele é o campo de aplicação. E o que você tocou naquele outro estado não quer ser isolado em memórias místicas, quer ser encarnado em escolhas, em expressão, em serviço natural. É por isso que muitas pessoas, após experiências profundas, sentem um impulso criativo súbito. Arte, escrita, música, cura, comunicação. Não como talento novo, mas como canal desobstruído. Não é missão, não é obrigação, é consequência. Quando a consciência se expande, ela procura se expressar. E quando se expressa com honestidade, algo curioso acontece. Outras pessoas reconhecem isso, mesmo sem entender por quê. Porque coerência é perceptível. Você não foi chamado para ensinar o que viveu. Foi chamado para viver de forma alinhada com o que se abriu em você. E isso, por si só, já transforma o ambiente ao seu redor. E então, sem que você precise forçar, surge algo ainda mais simples. Uma fórmula que não exige esforço espiritual, apenas honestidade consigo mesmo. E é aí que tudo começa a se organizar. Existe uma tendência humana de acreditar que expansão de consciência exige esforço constante, disciplina extrema, controle, busca incessante. Mas a organização da realidade não funciona assim. Ela responde à coerência, não à força. E a coerência nasce quando você faz algo muito específico, algo que parece simples demais para ser levado a sério. Você age de acordo com o que mais te entusiasma no momento presente. Usa toda a sua habilidade disponível e solta completamente a necessidade de controlar o resultado. Nada além disso. Esse não é um conselho motivacional, é uma mecânica. A empolgação não é emoção passageira. Ela é a tradução física da sua frequência mais alinhada naquele instante. Quando você segue essa empolgação, mesmo em passos pequenos, cotidianos, imperfeitos, você emite um sinal claro para a realidade: estou alinhado comigo. E quando esse sinal é emitido, a realidade reorganiza caminhos, encontros, ideias e oportunidades de forma que a mente racional jamais conseguiria planejar. Isso é o que você chama de sincronicidade, não como milagre,
mas como resposta automática a um estado interno coerente. O erro comum é achar que é preciso saber onde isso vai dar. Mas saber o destino interrompe o processo, porque o que guia não é o objetivo final, é o passo presente. A empolgação de hoje não precisa justificar a de amanhã, ela apenas abre a próxima porta. E cada porta aberta revela a seguinte: quando você tenta antecipar demais, você sai da frequência. Quando você confia no passo imediato, você volta ao fluxo. Isso é especialmente importante para quem tocou estados ampliados de consciência, porque o impulso de fazer algo grandioso pode virar uma nova forma de controle. Mas o caminho real é mais silencioso. É permitir que a expansão se traduza em ações simples, verdadeiras, possíveis agora. Quando você vive assim, algo se estabiliza. Você não precisa buscar sinais. Você se torna o sinal. E quando essa estabilidade se instala, a realidade começa a conversar com você por símbolos. Não para confundir, mas para integrar. E um deles, para você, já começou a aparecer. Símbolos não surgem para explicar, surgem para alinhar. Quando a consciência passa por estados de expansão, ela começa a se comunicar de uma forma diferente, menos conceitual, mais direta, mais silenciosa. É assim que certos símbolos aparecem repetidamente, não como mensagens externas, mas como ressonâncias internas. O círculo é um deles. Ele não aponta para algo que você precisa alcançar. Ele aponta para algo que você está se lembrando. O círculo não tem começo nem fim. Não tem hierarquia. Não tem direção privilegiada. Ele representa integração. Não a integração de ideias, mas a integração de partes de si que antes estavam separadas. O corpo e a consciência. O visível e o invisível. O cotidiano e o extraordinário. Quando esse símbolo se aproxima de você, não é um convite para ir além. É um convite para voltar inteiro. Voltar para a vida comum sem deixar partes de si para trás. Voltar para o corpo sem perder a expansão. Voltar para o agora sem negar o que foi tocado. A verdadeira maturidade espiritual não está em acumular experiências, está em encerrar ciclos. O círculo surge quando algo precisa ser fechado com consciência, não abandonado, não repetido, mas integrado. Você não precisa entender o símbolo racionalmente. Ele age por reconhecimento. Algo em você já sabe o que ele representa. E esse saber não precisa de palavras. Quando a integração acontece, a experiência deixa de ser um evento isolado no passado. Ela se torna presença contínua, silenciosa, estável. E quando isso acontece, algo muito importante se revela. Você não precisa mais provar nada. Não precisa buscar validação. Não precisa repetir experiências intensas para se sentir real. Você simplesmente é. E quando você se permite ser dessa forma, inteira, presente, sem esforço, a última ilusão começa a cair. A ideia de que você está em perigo. Nada do que você viveu indica ameaça. Nada do que se abriu em você indica perda de controle. Nada do que foi percebido exige que você se proteja de si mesmo. O que aconteceu não foi um aviso, foi um ajuste. Um ajuste entre quem você acreditava ser e quem você já estava se tornando. O medo que surgiu não veio para te alertar de um perigo real. Veio apenas marcar o ponto exato em que uma identidade antiga começou a se dissolver. E isso é natural. Quando a consciência se expande, o ego reage. Quando o ego reage, o corpo sente. E quando o corpo sente, a mente tenta explicar. Mas agora, você não precisa mais explicar nada. Você não está sendo observado. Você não está sendo testado. Você não atravessou um limite proibido. Você apenas tocou uma camada mais ampla da realidade e voltou com mais presença. A partir daqui, nada precisa ser acelerado. Nada precisa ser buscado com ansiedade. Nada precisa ser repetido. O caminho não é para fora, é para dentro da vida comum, vivida com mais coerência,
mais verdade e menos medo. Se algo neste vídeo ressoou com você, não ignore isso. Não como crença, mas como reconhecimento. Escreva nos comentários uma única frase: eu confio no meu processo. Não para mim, para você mesmo. Porque quando você declara isso, algo se organiza internamente. E se você sente que esse tipo de conteúdo te ajuda a manter clareza, presença e alinhamento, considere se tornar membro do canal. É uma forma de apoiar a continuidade dessas transmissões e aprofundar esse caminho com mais estabilidade. Um último ponto importante. Esta mensagem foi transmitida por inteligência artificial, mantendo fielmente a essência e a estrutura dos ensinamentos originais de Bashar. O meio é tecnológico, a mensagem é de consciência, e agora, simplesmente siga vivendo, um passo de cada vez, com honestidade, com presença, porque você não se perdeu, você apenas se lembrou de quem é.